Fala pessoal, tudo bem? Direito na prática hoje, trazendo um vídeo novo, tá? Com informações quentinhas para vocês. Pessoal, hoje é um vídeo que eu quero trazer para vocês com um conteúdo bem interessante, principalmente para aqueles que não querem contratar advogado no momento de requerer um benefício previdenciário, de fazer o seu requerimento, de interpor o recurso, enfim. Esse vídeo é indispensável para essas pessoas. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, tá bom? Comentem os vídeos, deixe sua opinião para que possamos interagir, né, e ver aí o entendimento, o pensamento, a opinião de vocês também. Pessoal, verifique que eu estou aqui no site do INSS, mais conhecido como Meu INSS, tá bom? Esse aviso, né, essa informação, ela sempre está aqui, parece que nunca sai. Todos que acessam o site Meu INSS, eles vão se deparar com essa informação, porque sempre tem algum problema para que ela esteja aqui. É difícil essa situação. Mas enfim, pessoal, vamos ao ponto mais importante. Olha só, eu estou no site Meu INSS, tá? É muito simples, é só você clicar Meu INSS na internet ou até o aplicativo que também se chama Meu INSS e você vai acessar. Caso você ainda não tenha cadastro, você vai vir neste botão e você vai clicar para se inscrever. Você vai se inscrever nesse botão e ele vai abrir uma opção para que você consiga então se inscrever. Nesse outro botão você vai cadastrar uma senha. Caso muitas pessoas, na verdade, elas não têm senha, elas já têm um cadastro, tá? E elas não têm senha, então ela precisa, nesse caso, utilizar esse botão, essa opção, tá? Eu vou rapidamente explicar para vocês quem são as pessoas que se inscrevem no INSS. São pessoas que ainda não fizeram nenhum recolhimento previdenciário, não trabalharam com carteira profissional registrada e não fizeram nenhum recolhimento de outra forma. Então elas nunca tiveram filiadas ou inscritas junto ao INSS. Elas precisam utilizar este botão, que na maioria das vezes ele está com erro. Na maioria das vezes, como vocês percebem, você clica e ele não abre. Mas isso não é propriamente um erro do sistema. É porque realmente o INSS mantém esse botão. Não posso garantir para vocês, mas aparentemente ele sempre está assim. Então possivelmente ele é mantido sem funcionalidade, para que a pessoa tenha que utilizar outros meios, 135 ou até mesmo a agência para fazer o cadastro, fazer o primeiro recolhimento, né? Para quem não tem senha, conforme já mencionei, você vai clicar nessa opção e vai vir para esse ambiente onde você vai preencher os seus dados. Você vai colocar o seu CPF, vai avançar e ele vai pedir algumas informações muito simples, tá? Como qual o ano do seu nascimento, o seu dia de nascimento, o mês de nascimento, qual a empresa que você já trabalhou, qual foi a data que você entrou na empresa, esse tipo de informação que normalmente você vai ter na carteira de trabalho. Pessoal, esse botão é o botão onde você vai clicar para entrar no sistema Meu INSS. Nesse campo você vai utilizar o seu CPF, né, e ao avançar ele vai pedir para você colocar uma senha, tá? Ele vai pedir para você colocar uma senha. Vou colocar aqui o meu CPF, tá? Para que vocês verifiquem. E vou avançar. Ao avançar ele vai pedir para você colocar a senha, né? Ao colocar a senha você vai ser logado. Eu tô com o certificado digital, não precisaria preencher aqui, mas aqui é para pessoas que não são advogado e não querem contratar advogado, então elas podem se cadastrar e acessar aqui com o seu CPF e com uma senha que elas criaram, tá? Clicando, ele vai abrir o sistema, tá? Com todas as informações aqui. Veja que é um sistema repleto de informações. Se você baixar aqui, tem muitas informações aqui, que ao clicar, como é um sistema do governo, como é um sistema público, ao clicar em alguma informação ou mandar alguma informação por meio desse sistema, você pode estar utilizando indevidamente o sistema. Então tem que ter muito cuidado. Às vezes o pessoal sempre comenta, né, e fala, mas eu preciso de advogado para fazer
um simples requerimento administrativo, de fato não precisa. Mas hoje, com a complexidade, né, e toda a burocracia dos órgãos públicos, a gente sabe que não é tão simples para fazer. Pessoal, entrou no sistema, você vai utilizar agendamentos e solicitações, tá? Caso você tenha uma opinião mais específica, eu quero solicitar uma aposentadoria, olha do lado. Do lado já tem o nome, pedir aposentadoria. Ao clicar aqui, ele vai te dar as opções de aposentadoria. Simular uma aposentadoria, tá? Que dificilmente essa opção ela dá um resultado correto, porque as informações constantes no seu CNIS, que é o extrato de tempo de serviço que consta aqui também no sistema, né, que esse é um sistema público, porém ele está vinculado ao seu CPF, ele está vinculado ao seu cadastro pessoal. Então aqui estão as informações referentes aos seus direitos, tá? Aqui abaixo você vai verificar que tem as opções de aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição ou idade. Aposentadoria por idade rural. Aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Aposentadoria da pessoa com deficiência por idade. Acordo internacional. Aposentadoria por tempo de contribuição pelo acordo internacional. Aqui são para pessoas que estão fora do país e querem se aposentar no país, querem se aposentar aqui no Brasil. Por exemplo, pessoas que estão em Portugal, mas querem se aposentar aqui no Brasil, elas conseguem fazer isso de lá mesmo, não precisam vir para o Brasil, tá? A mesma coisa acontece quem quer se aposentar, ter reconhecido em seus direitos aqueles períodos que trabalhou em outro país, como acordo internacional por aposentadoria por idade urbana, é outra modalidade. Acordo internacional, aposentadoria por idade rural. É possível pessoas ter aí reconhecido os seus direitos nessas modalidades. Mas pessoal, aqui, por que eu indiquei para vocês que pode utilizar agendamento de solicitações? Porque através desse botão você pode verificar todos, pode realizar todos os requerimentos. Você vai vir em novo requerimento, né? E verifica aqui só uma questão, que aqui são os requerimentos que você tem realizado ou em andamento, tá? Se você tiver com ele em andamento, ele vai aparecer em um campo específico aqui, ó, ele não vai estar concluído, vai estar em análise. E as pessoas ficam muito bravas. As pessoas ficam muito bravas quando elas acessam o sistema e elas verificam aqui a situação tá só em análise. Passa 6 meses em análise, 8 meses em análise, 1 ano em análise. E elas não sabem o que está acontecendo. E às vezes o INSS expediu uma exigência ou até mesmo indeferiu, negou o benefício que a pessoa solicitou e ela não sabe. Como que eu faço para descobrir se o INSS proferiu alguma decisão nesse benefício aqui, nesse requerimento que eu realizei? Aqui tem a lupa. Nessa lupazinha você vai clicar, ele vai abrir todas as opções referentes a esse benefício. É só baixar aqui, ó, e você vai ter todas as informações. Neste caso, veja que já foi proferida uma decisão e o processo administrativo ele está aqui disponível para que seja baixado. Você vai baixar ele e nele você vai ter todas as informações, quais os motivos que o INSS negou o seu benefício. Então, são muitas informações, como eu tinha dito. Voltando aqui no novo requerimento, você tem todas essas opções. Caso você vai fazer uma aposentadoria, é ideal que você escreva a palavra que você pretende realizar, para que você tenha então minimizado algumas informações que você não vai utilizar. Nesse caso, ficou para mim aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por tempo de contribuição, só que em acordo internacional. No caso, por exemplo, caso eu vá realizar esse requerimento, eu só vou clicar nele, ele vai me dar um direcionamento para a próxima página, tá? Onde vai ser confirmado o meu endereço residencial, telefone, e-mail e outras informações. Caso eu queira indicar um endereço secundário, posso abrir essa aba e fazer o preenchimento conforme está preenchido aqui. No campo adiante, eu tenho só que ir avançando e confirmando as informações, tá? Vocês perceberam que não é difícil de fazer.
E aqui ele vem dizendo, olha, você pode requerer a sua aposentadoria sem sair de casa. Clique em avançar para prosseguir. E aí ele começa a te fazer a pergunta. A partir desse momento, você já está fazendo o requerimento de sua aposentadoria, tá? Porque essas informações elas vão estar vinculadas ao seu requerimento de aposentadoria. O correto aqui, olha só a pergunta, você possui tempo especial? Tempo especial são aqueles trabalhados em atividade considerada especial. Calor, ruído, agentes químicos, né? Então você tem que verificar muito bem isso. Por isso que muitas das vezes procurar um advogado é muito interessante, porque ele vai saber se você trabalhou ou não em atividade especial. Isso é indispensável. Neste caso, eu vou colocar aqui não, tá? Vou colocar aqui não só para prosseguir, para mostrar para vocês como que funciona. No próximo vem, você possui tempo rural? O que é tempo rural? São atividades que você exerceu em área rural. Pessoas que nasceram realmente, que foram criadas no campo e trabalharam a maior parte da sua vida no campo. Esse período ele pode ser utilizado para uma aposentadoria totalmente rural, pode ser por idade ou por tempo de serviço, né? Porque chamado tempo de contribuição, mas ou pode ser também pelo tempo pela aposentadoria híbrida, que seria tempo rural e tempo urbano. O cidadão às vezes, né, trabalha muito tempo no campo e não é suficiente para aposentar. Todavia, ele veio para a cidade, para a capital, para uma cidade maior, não importa o tamanho da cidade, mas que ele trabalhou em empresas com carteira de trabalho registrada. Então, ele pode utilizar o tempo de carteira de trabalho, mas o tempo em atividade rural. Vou colocar aqui não. O próximo, você possui tempo de trabalho em outro país? Eu vou colocar aqui não. Mas se você coloca aqui sim, veja que ele vai abrir para você qual país que você trabalhou. É importante mencionar para vocês que o Brasil ele possui acordo internacional com muitos países. Então, se você, por exemplo, trabalhou em um país em que o Brasil tem acordo internacional, fica muito mais fácil ter reconhecido o seu tempo de serviço que você exerceu lá fora, que você trabalhou lá fora, e você ter o seu benefício concedido. Principalmente quando vai depender desse tempo. No próximo você vai ter, você trabalhou como professor? Veja, por que tem essas perguntas? Porque professores têm aposentadoria concedida mais cedo do que outras pessoas das áreas comuns de trabalho. Então por isso que tem essas informações. Caso você diga que tenha, o INSS ele vai analisar para reconhecer a sua aposentadoria mais cedo do que seria para outra pessoa. No caso eu também vou indicar que não, tá? E aí vem outra pergunta, você já trabalhou como militar ou funcionário público, né? Que seria funcionário público, eles não colocaram funcionário público, só colocaram funcionário, servidor público da União, Estado ou município. E aí no caso, se você tiver trabalhado como alguma dessas funções de militar, né? De funcionário público ou servidor público, né? Do Estado, da União, do Estado ou município, você também poderá somar. Eu vou explicar rapidamente para vocês como que na maioria das vezes isso funciona. Por exemplo, você trabalhou como servidor público 10 anos e para ter uma aposentadoria você precisa de 35 anos comprovado. No INSS você tem apenas comprovado 25 anos. Mas como você já trabalhou como servidor público, militar, né, e aí você tem esses 10 anos, você pode trazer de lá da Previdência Pública, que na maioria das vezes é uma previdência, pode ser do Estado, município ou da própria União, você pode trazer para o regime geral, que seria INSS, tá? Então vai somar, como você já tem no INSS 25 anos, com mais 10 anos trabalhado como funcionário público, você complementa aí os seus 35 anos e pode ter a sua aposentadoria concedida. No caso, também vou indicar que não, para que não tenha informação. Caso não possua tempo de contribuição integral, você concorda com a aposentadoria proporcional? Isso daqui é um perigo para quem faz aposentadoria sozinho.
sem a presença de um advogado, sem a presença de uma pessoa que tenha conhecimento da lei. Por quê? Porque a aposentadoria proporcional, por exemplo, ela pode ser concedida para pessoas que trabalharam, que tiveram complementado seus direitos até a emenda constitucional, por exemplo, de 2004. Né? Você sabe que a Constituição Federal ela é de 98. Então, quando a Constituição Federal entrou em 1998, ela trouxe vários direitos, dentre eles os direitos previdenciários. Então, houve naquela época implantações de outras leis, foram entrando várias leis em vigor em razão da Constituição. Então, por a Constituição ter sido publicada, ter entrado em vigor em 98, decorrente disso, várias leis tiveram que ser criadas para regulamentar determinados direitos. Por isso, nasceu naquele período a aposentadoria proporcional, que hoje também é possível ser feita. O grande problema dessa aposentadoria é que ela utiliza normalmente dois fatores previdenciários. O fator previdenciário é um desconto pela perspectiva de vida que a pessoa tem. A partir do momento que ela aposenta, ela vai parar de contribuir, pelo menos presume-se isso, e ela vai parar de contribuir para a Previdência Social. Por isso, ela vai ter uma diminuição ali no que seria o seu salário de contribuição. Chamamos isso de fator previdenciário, abatimento no valor do benefício que a pessoa deveria receber. Quando é utilizada essa aposentadoria proporcional, ela fica muito abaixo do que é devido. Tá? Quem sabe um outro vídeo eu trago para vocês como que é utilizado o fator previdenciário, como que é calculada essa aposentadoria com e sem o fator previdenciário. Vou indicar que não, vou dar um prosseguir. Caso não possua direito ao benefício na data de hoje, data do protocolo, você autoriza o INSS a alterar a data de entrada do requerimento para a data em que adquiriu as condições necessárias para a concessão do benefício. Isso daqui nada mais é do que a alteração da DER. O que é a alteração da DER? Por exemplo, você dá entrada no seu benefício, né, em janeiro de 2020 e você não tem direito. Né? Hoje, estou gravando esse vídeo, 29/8/2020, você tem completado o direito. No dia que você entrou, em 1º de janeiro de 2020, você não tinha, mas hoje você tem. Você tem completo todos os direitos para você conseguir a aposentadoria. O que o INSS está perguntando é o seguinte: caso o INSS vá decidir hoje a sua aposentadoria, ele pode alterar a sua data de 1º de janeiro de 2020 para hoje, para que a sua aposentadoria seja concedida ou não? Se ele não alterar, a sua aposentadoria será indeferida, será negada. Terá que entrar com um novo requerimento. E se você alterar essa data, você já vai ter concedido o benefício. Explico também sobre isso, quem sabe num outro vídeo, falando quais as consequências da alteração da DER. Hoje não seria possível, tá? Não vou indicar aqui e dar um próximo. Isso aqui só é mudança da reforma também da Previdência, tá? Algumas mudanças já foram aqui introduzidas, eu nem mencionei, mas é meio que dispensável isso. Então, a pergunta é: recebe pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro em outro regime de previdência social? Aqui você pode dizer que sim ou pode dizer que não. Isso vai gerar um reflexo no valor da aposentadoria a ser concedido, tá? E aí, quem sabe um vídeo futuro para a gente falar disso. Vou dizer que não. Veja que aqui ele diz o seguinte: o requerente informado possui tempo de contribuição inferior a 15 anos, com base no Cadastro Nacional de Informações Social, que é o CNIS. Tá? Com base no CNIS, né, ele entendeu que essa pessoa tem tempo de contribuição inferior ao mínimo permitido para uma aposentadoria. Então veja, aqui ele já identifica que mesmo que eu faça o requerimento, a possibilidade de ser negado é bem grande, porque ele entende que eu não tenho direito. Porém, nem tudo consta no CNIS. Muitas das vezes as pessoas trabalham em determinados períodos de tempo, por exemplo, anterior a 90, tem muitas empresas que não faziam a informação do recolhimento previdenciário e por isso não consta no CNIS, né, no cadastro do INSS, somente consta na carteira de trabalho. Então, às vezes, a pessoa ela não sabe disso e o benefício dela fica eternamente sendo indeferido, sendo negado em razão disso.
Pessoal, aqui é o momento em que você vai preencher algumas informações. Concorda em acompanhar pelo meu INSS, pelo 135 ou e-mail, tá? Você vai preencher um e-mail particular seu, vai preencher algumas informações além dos cadastros que você já tem, que é naquele primeiro momento que você realiza. Vai informar novamente se recebe pensão ou não, tá? E nesse campo você vai incluir nessa abinha os documentos que você pretende, tá? Por exemplo, aqui carteira de trabalho, você vai clicar, ele vai te pedir para você clicando aqui, ele vai te direcionar para uma pasta do seu computador, onde você possa ter ali os seus documentos escaneados, carteira de trabalho, documento pessoal, que é RG, CPF, comprovante de residência, outro documento como por exemplo documento que comprova atividade especial, enfim, todos os documentos você vai selecionar. Quando você selecionar ele e ele for transportado para essa janela, ele vai aparecer nessa dimensão aqui, e aqui vai aparecer um botão para você confirmar, e quando você confirmar ele vai fechar e vai aparecer aqui abaixo da descrição do nome do documento que você optou por juntar, tá? Você vai dar, depois de preenchido todos os documentos aqui, lançando todos os documentos, você vai dar uma avançar, ele vai pedir para você confirmar mais alguma coisa, vai pedir o endereço da sua residência, o CEP ou a agência que você pretende encaminhar o seu requerimento. Isso é meio que irrelevante, porque como eu disse antes, vai ser direcionado a nível nacional, então às vezes não vai ficar no mesmo estado ou na mesma cidade que você está residindo, então é meio que indispensável isso. Feito essa outra parte de localização do seu endereço, CEP ou local onde você quer encaminhar o seu requerimento, vai ser confirmado que o seu requerimento vai estar realizado, e então você vai poder voltar tudo novamente, não como eu estou fazendo, tá? Já vai aparecer um botão solicitações para que você volte para esse campo. A solicitação que você acabou de fazer, né, o novo requerimento que você acabou de fazer, ele vai aparecer em um desses lugares, talvez no lugar vazio, e vai ficar mostrando aqui que está em análise. A partir do momento que você junta os documentos, ele vai mostrar que está em análise, tá? Então você pode ficar acompanhando ele pela lupa, algumas informações podem sair aqui dentro, mas se você colocar o e-mail e o seu telefone corretamente, o INSS vai entrar em contato com você quando ele indeferir, negar o seu benefício, ou até mesmo quando ele fizer uma exigência, pedir algum documento que caso você não tenha apresentado, possibilitando que você apresente posteriormente. Tá bom, pessoal? Isso é o requerimento administrativo. Serve para auxílio-doença, aposentadoria, revisões, pensão por morte, qualquer requerimento pode ser feito por esse canal e dessa forma que eu passei aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Brigadão. Eu vou dar continuidade tratando com vocês no próximo vídeo sobre recurso. Caso você fez esse requerimento, foi analisado pelo INSS e foi indeferido, foi negado, você pode fazer um recurso administrativo para recorrer dessa decisão. Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem o recurso, como que vocês protocolam o recurso, tá? E como que vocês acompanham esse recurso. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Não deixe de se inscrever, não deixe de comentar e até a próxima.